Lucas 11:33, a candeia do corpo. E ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alpendre, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Palavra muito forte, esclarecedora. Muito mesmo. Irmãos, olha. Então Jesus diz que a candeia do corpo, a luz do corpo, olha que interessante, são os olhos. Ora, ninguém acendendo uma candeia era uma lâmpada, né? Aquela lâmpada de barro. Essa candeia é interessante, ela tem uma lâmpada de barro, ela colocava um pavio e dentro da candeia colocava o óleo. E aí acendia o pavio, aí ficava a luz, né? Então o óleo alimentava o pavio. E aí ficava aquela luz, né? Luz de lamparina, né? Que a gente conhece aqui no Brasil de lamparina. Lá candeia, né? Lâmpada. Aquelas lâmpadas virgens que acabou o azeite. Então ela é uma lâmpada de barro, assim, né? De formato. Era o que antigamente. Igual aquelas lâmpadas lembra do Aladim? Só que do Aladim era de metal, né? Essas eram de barro, isso aqui antigamente. Aí colocava dentro dela o azeite e o pavio para acender. E esse é o pavio que Jesus fala, o pavio que fumega, né? Então, quando vai acabando o azeite, vai fumegando e tal. Aí Jesus não veio para apagar, né? Jesus veio para avivar o fogo. E aí a candeia, ela é colocada no lugar de destaque, para iluminar. Ninguém coloca uma lâmpada debaixo ele fala debaixo da cama, debaixo do armário, né? Então a candeia é colocada no lugar alto, para iluminar todo o ambiente. Então, é isso que nós somos, luz do mundo. Jesus fala, né? Nós somos uma luz. Todo mundo está vendo essa luz. Só que Jesus fala, cuidado para que essa luz não seja treva. Porque se a luz que tem for trevas, quão grande trevas serão, né? Quão densas trevas serão. E Jesus fala que a luz são os olhos, Renato. Olha que interessante. O que são os olhos, né? É a maneira que a gente vê as coisas. A nossa interpretação é um ponto de vista. É a maneira que a gente vê as coisas. Então, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Se os teus olhos forem maus, a luz será treva. Então você vai contaminar o ambiente, ou seja, você vai trazer trevas para o ambiente, não luz. Então, isso, irmãos, olha, essa é uma palavra muito interessante. O que importa não é as coisas que acontecem conosco. O que importa é o que nós fazemos com as coisas que acontecem conosco. É a maneira como nós enxergamos. A nossa reação. É como nós reagimos às coisas que importa, que vai dar todo o curso da nossa vida. Então, por exemplo, pessoas que são machucadas, são feridas, eu sempre dou exemplo aqui de cachorro, né? Esse cachorro de rua, todo mundo bate, você vai fazer um carinho nele, ele corre, ele morde. Entendeu? Porque você levanta a mão para passar nele, ele já morde, ele rosna, já vem se defendendo. Já mostra os dentes. Então, porque está acostumado a apanhar. Aí ele não sabe reconhecer um carinho, ele não sabe reconhecer todas as pessoas que estão ao redor dele são ameaça, porque ele está acostumado a apanhar. Então, a mesma coisa as pessoas que têm experiências na vida, e aí tudo para ela é ameaça. Então as pessoas são ameaça, a igreja é um lugar de ameaça, o local de trabalho é um lugar de ameaça, porque tem todo mundo ali que é machucado, todo mundo ali quer ferir, quer passar por cima. Então é uma pessoa que sofre, por quê? Porque a interpretação dela é ruim, é má. E aí quando os olhos são maus, aí todo o corpo também sofre. Então reflete no corpo. Aí vem as doenças, vem os mal-estar. Tem muita gente, pode ver, irmãos, tem muita gente que vive cheia de doença. É dor aqui, é dor ali, é Maria das Dores, né? João das Dores, Zé das Dores. É dor aqui, dor ali, dor ali, dor ali. É isso. Entendeu? Vai abrindo
portas, eu já falei isso aqui, expliquei, né? Portas, e o corpo vai sofrendo. Então, a luz da nossa vida são os olhos, é a maneira que você vê as coisas. Eu conheço pessoas que sofreram muito, só que consegue perdoar, consegue passar e lembra não com dor, lembra do passado não com dor. Aí essas pessoas elas são mais bonitas, elas vivem mais, vivem melhor. Agora aquelas pessoas que trazem, carregam as dores do passado, são pessoas enrugadas, são pessoas tristes, semblante fechado e o corpo sempre doente. Então é isso. Aí, pastor, mas o que aconteceu comigo foi terrível. Perdoa, passa por cima, releva, você vai ficar levando essa dor para sempre? Eu sempre digo, né, que o nosso organismo, ele é treinado, ele já é preparado para rejeitar tudo quanto é coisa ruim. Se você come uma coisa estragada, passada, logo já vai dar uma diarreia, vai dar vômito. O organismo ele expele o que é ruim. Já é natural, bater uma coisa ali que não faz bem, ele já dá o desarranjo intestinal, já dá vômito. Aí você vomita aquilo lá, pronto, passa. Aí tem gente que fica guardando essas coisas ruins, esses alimentos estragados, para sempre, a vida inteira. Então fica a vida inteira sofrendo. Então é um jeito que você olha as coisas. Aí o que acontece, né? Você teve uma experiência ruim, tudo que você olha é ruim. O olho já olha com olhos maus, né? São os traumas. Olha para as pessoas com olhos maus. E são os traumas que a gente carrega na vida. Ela já olha já julgando sempre as pessoas no lado negativo. Só que também não, tem um lado que essa pessoa, geralmente quem é ferido, são aquelas pessoas que ela se intromete em tudo, ela fala o que ela pensa, o que ela quer, não respeita as pessoas, aí ela acaba sendo ferida por causa disso. Isso é o outro lado, né? Entendeu? Tem gente que se mete mesmo e é abelhudo mesmo, e fala, aí toma pancada. Tem gente que chega na igreja, quer mandar no pastor, quer mandar em tudo, quer falar tudo, e fala, geralmente são as pessoas mais tolas mesmo que tem essas feridas, porque elas que causam, elas não meditam o modo que vai falar, nem o tempo, nem o que falar. Aí acaba se machucando. Ela causou aquela ferida, né? E depois ainda não consegue perdoar. Mas geralmente, Renata, as pessoas feridas, elas ferem. É isso, porque já está ferida. Entendeu? E aí tudo os olhos dela é um olho mau. E outra coisa, viu, irmãos? Interessante. Eu e o Renato estava vendo o caso da Ana Hickman. Ele ficou público, né? Tá lá, público. E aí, uma coisa que eu sempre falo, e presta atenção nisso, olha o que eu vou falar aqui, presta atenção no que eu vou falar, e observe nas histórias das pessoas, nas histórias de vida das pessoas. O diabo, eu falei no domingo de manhã na escola dominical, o diabo ele trabalha com feridas, ele precisa abrir feridas, assim como o corpo humano, quando a gente fere e entra bactéria, a nossa pele tem a derme e a epiderme. A derme, né, em cima e a epiderme embaixo. Embaixo são 20 vezes maior, né, mais denso do que a pele. Então é um escudo, é uma couraça que a gente tem aqui da cabeça aos pés. E está bem protegido, e tem as células de defesa. Então quando a gente machuca, as células de defesa são acionadas e ela corre para defender, para fechar o buraco, para que aquilo não fique exposto, o sistema imunológico vai e neutraliza. É muito bonito de ver, irmãos, como que o sistema imunológico vai, ele cerca a bactéria e mata. É muito interessante, para que não vá para o corpo, espalhe pelo corpo causando morte. Então é muito bem feito, né? Muito bem preparado o nosso sistema imunológico. Parece o domo da rocha lá, o domo de ferro de Israel, né? Dispara o míssil, já vai, né, interceptar. E aí o diabo ele causa feridas. E é por essas feridas que ele entra com as bactérias, com os demônios, e ele faz os estragos no organismo, as infecções. Então, por exemplo, no caso da Ana Hickman, eu estava ouvindo a entrevista dela, e ela falou uma coisa muito interessante. O pai dela era agressivo. Então, o que causou na mente dela? Eu não quero um marido agressivo. Eu não quero passar por aquilo que minha mãe passou. Eu não quero viver aquilo. Ela falou que ela não ia viver como a mãe dela. Eu não vou viver aquilo que minha mãe passou. Fatal.
Você fala isso, irmão, e é justamente isso que você vai passar. Irmãos, é incrível. É incrível. É uma coisa assim, o que eu estou falando para vocês aqui, preste atenção nas histórias. Aquelas pessoas que falam, eu não vou ter um marido igual a minha mãe teve, eu não vou viver a vida que meu irmão teve, que a minha mãe, principalmente mãe e pai, né, que são as referências, muito fortes na vida das crianças. Aí se você fica projetando aquilo, não vou, é justamente isso. A Bíblia fala assim, ó, aquilo que eu temia, isso é bíblico, Jó fala, aquilo que eu temia me aconteceu. Eu vou até procurar esse versículo aqui. Fala alguma coisa, Renata. É o que nós temos visto mesmo, né? Realmente é isso daí. Todas as pessoas que vêm conversar com a gente para aconselhamento, elas falam isso, que passaram por isso e falavam que se acontecesse isso, ela não ia ser igual à mãe, ia tomar uma atitude diferente, e no fim aconteceu, né? E ela, a Ana Hickman ainda, ela segurou um bom tempo para separar do marido, né? Porque ela também não queria ficar separada, que nem a mãe dela, tal. Mas Aí, chegou ó, um ponto aconteceu exatamente igual. Ó, Jó 3:25. Guarda essa referência aí, Jó 3:25. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Irmão, porque o medo atrai, o medo ele é o contrário da fé. E quando a gente fala assim, eu não vou ser igual a minha mãe que agiu assim, você está declarando para o diabo o seu medo, ele já pegou. Você entregou para ele o seu ponto fraco. É o medo. Né? O diabo, irmãos, ele tem as armas dele, que ele trabalha. Então, uma das armas, né, é a ferida, que eu já falei aqui, o medo. É por isso que a Bíblia diz, né, que Deus, né, Paulo fala a Timóteo, Deus não nos deu o espírito de medo, mas nos deu o espírito de ousadia, de coragem e o espírito de Deus. Então, quantas vezes a Bíblia diz, não temas, não temas, não temas. O medo não é só não temas porque você não tem medo, porque o medo ele atrai as coisas. As pessoas que têm medo é justamente aquilo. Irmãos, presta atenção, ó. Cachorro, por exemplo, quando a gente tem medo, a gente libera um hormônio que a gente não consegue detectar o ser humano, a gente não tem o olfato para isso, mas os animais têm. Quando a gente está com medo, a gente libera um hormônio. Isso físico, nosso corpo físico. Imagina no espiritual. Então, se os animais eles detectam que a gente tem medo, aí eles vão para cima. É uma presa fácil, está com medo. Agora, quando você enfrenta, aí ele para. Ele recua. Ele recua. Eu estava vendo, Renato, por exemplo, né, sobrevivência na selva, na floresta, né? Aí estavam falando assim, quando encontra um urso, né, eu estava vendo a respeito dos ursos. Quando encontra um urso, você tem que se esticar assim, todo assim, ó, ficar bem grandão assim, para ele ver que você é grande. Né? Aí ele vê que você é um animal grande, aí ele fica com medo. Aí se você recua assim e tal, então você tem que, o urso tem que ficar bem grandão assim, né? Aí ele não sabe, aí ele afasta. É interessante. Com o diabo a gente tem que fazer isso. E esses dias nós fomos nós fomos almoçar na Tibiriçá lá numa. O que é? É um sítio, né? É uma fazenda lá, né? Aí tem um lugar lá que a gente almoça lá. E aí nós fomos fazer uma trilha no mato, né? Com os monitores. Aí tinha umas 30 pessoas, né? Umas 20, 30 pessoas. Aí ele falou assim, agora que nós vamos entrar na mata, só que nós vamos entrar em fila. Aí ele falou, sabe por que nós vamos entrar em fila? Perguntou pra gente, ninguém sabia, né? Ele falou, porque se tiver alguma cobra no mato e ele vê essa fila, ele pensa que é um animal gigante. Aí ele se afasta. Ele pensa que é uma cobra muito maior que ela, né? Olha que interessante, Renata. Aí por isso que tem que entrar em fila, ela não ataca. Quando ela vê aquela fila grande, aí a cobra fica com medo. Olha. É que nem o leão, né, que fica olhando o rebanho, quem se afasta, né? Que daí se torna uma presa fácil. E é a mesma estratégia que o diabo usa, né? Então, irmãos, aquilo que eu receava, isso me veio. Então, a maneira que eu vejo as coisas me dá medo. Então, por exemplo, voltando aqui no caso da Ana Hickman, né? Ela via o relacionamento abusivo que a mãe e o pai, né? A mãe tinha, né? Sofria um relacionamento abusivo, era um pai agressivo, espancador, né? E aí ela ficou com aquilo traumatizou ela. Aí ela ficou a vida inteira, eu não vou sofrer o que a minha mãe sofreu, eu não vou sofrer o que a minha mãe sofreu. E acabou sofrendo. Então isso atrai, esse negócio, irmãos, é real. Isso aí é verdade. A gente eu falo assim, né? Eu não sou um pastor de gabinete.
Eu sou um pastor de fazer visita, eu gosto de ir nas casas, principalmente para a gente ver o ambiente, orar no ambiente, porque às vezes tem coisa no ambiente. A gente que pede visita, e a gente vai e ora, e a gente, né, ali a gente repreende todo o mal naquela casa. Tem coisa, mas o mal ele se instala em lugares, ele se instala em objetos, ele se instala tem várias maneiras do poder das trevas agir. Então eu gosto, né, dos irmãos que estão indo para a igreja, eu gosto de ir na casa deles, orar por eles na casa deles. E a gente ouve as histórias. E aí, então, quando a gente vai entrar na linha de frente da batalha, você vai ouvindo as histórias, aí, de tanto a gente ouvir, de tantas histórias que a gente ouviu, você vai vendo que vai formando um padrão, que é uma coisa que o diabo ele tem um modus operandi. E o modus operandi dele é esse, é de traumatizar a vida. E aí, através dos traumas, ele entra. Aí quem teve um problema passado com pai, com mãe, um tipo de problema, se isso não for curado, você vai sofrer isso o resto da vida, vai levar isso para o túmulo e vai sofrer exatamente aquilo. Então precisa de cura, precisa de libertação, precisa de perdão, principalmente perdão, é o que a Bíblia ensina, e a Bíblia é muito taxativa, ela é muito assertiva quando ela fala a respeito do perdão, porque o perdão é cura para você viver bem, o perdão é libertação de nós mesmos. É para nós mesmos vivemos em liberdade o perdão, não é para os outros. Você não é engano você pensar assim, vou perdoar o outro, ele não merece. Não, o perdão é para você. É você, o primeiro beneficiado com o perdão é você. Porque aí a luz da sua vida, ela vai brilhar. Porque você vai olhar para as pessoas com um olhar puro. Aqui Jesus diz simples, olha aqui, ó. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, sem traumas, sem trevas. Se o teu olho for simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Então, o nosso corpo sofre com a maneira que a gente olha as coisas, que a gente interpreta a vida. Então, por isso que tem muitas coisas, os psicólogos falam isso muito, é uma palavra muito usada no mundo da psicologia, que é a ressignificação. Então, aquilo que aconteceu, você ressignifica. Os traumas que te aconteceram, as dores que te aconteceram, olha o que eu vou falar para os irmãos, presta atenção. As nossas maiores dores serão os nossos maiores ministérios. Aquilo que as pessoas sofrem depois se torna um ministério. Mas depois... ela precisa ser curada. Então, primeiro, ser né? curada para curar. Cura, exato. Você recebe a cura para você ser curado para curar. Aí aquilo serve de experiência para ajudar outras pessoas. Então, né? por exemplo... Mas tem gente que vive o trauma a vida inteira. Aí vai sofrer, não ajuda os além outros. de não ajudar, você vai sofrer a vida inteira e ainda vai causar ferimento nos outros, porque quem está ferido fere. Você vai viver ferindo e vai viver sendo ferido. Agora, quando você está curado, aí você cura. Você se torna um instrumento de Deus para curar vidas. Então, o nosso maior trauma, por que vem, irmão? Não sei. Por que passou? Por que a gente viveu aquilo? Não sei. Eu tive muitos traumas na minha infância, muitos problemas. Mas a gente não pode ficar vivendo aqueles traumas. A minha mãe teve os traumas dela muito piores do que os meus. Mas ela é uma pessoa que ela conseguiu sobreviver os traumas. Eu vou trazer aqui na igreja uma moça que eu conheci, lá no curso que eu acabei de fazer, eu me formei sábado agora, e eu até conversei de novo com ela, eu já tinha conversado com ela no passado, né? E eu conversei de novo com ela agora dessa vez. E ela, irmãos, a mãe dela acabou de ter e jogou ela numa beira de uma estrada. E o padrasto dela, que hoje é padrasto, estava carpindo ali, limpando ali, roçando, e viu o nenenzinho tudo... Acabou de nascer, né? Tava ali envolto, ali vivo ainda, né? Que era ela e o irmão dela, esqueci de falar. Era gêmeos. Esquecido. E aí o pai dela, né? O padrasto e a mãe é crente. Ele levou as crianças para casa e aí cuidou e acabou adotando eles, né? E a mãe de oração, ela falou que a mãe dela é muito, assim, muito fiel, aquelas mulheres mesmo de Deus, né? E ela acabou sendo curada. Ela falou que teve muitos problemas depois na adolescência. Ela estava contando um testemunho ali para mim e para minha irmã. Aí eu falei para ela, vou levar você lá na igreja para você contar. Então, aí eu falei, você teve muitos problemas? Ela falou, tive, pastor. Ela falou, tive muitos problemas, eu fui curada. Aí no curso que a gente fez, é um curso muito bom, ela falou que aí foi curada ali. E recebeu a cura da alma.
Aí eu falei, eu vou levar você lá na igreja para você dar testemunho lá. E ela falou, eu vou, pastor, pode chamar. Então, é impressionante, né? E eu falei, e ela é bem feliz, ela é sorridente, Renata, ela é bem feliz. Aí eu falei, nossa, mas você... Aí, né, quando ela contou dos traumas, eu falei, nossa, mas você é feliz, né? Falou, pastor, eu fui curada. Aí eu falei, glória, né? Se ela não fosse curada, ela seria fechada. Né? Aí o que acontece? Vai casar, ela é casada e tem filhos, né? E se ela não fosse curada, Renata, ela ia machucar a família dela, ia machucar o marido, ia machucar os filhos, porque a pessoa se fecha. Então, irmãos, que palavra poderosa. A luz da nossa vida são os olhos. Os olhos é o que eu vejo, é a maneira que eu vejo. É difícil passar por certos problemas da vida, claro, tem muita gente que sofreu muito, mas, irmãos, você tem que pegar esse sofrimento e transformar isso no ministério. Eu vi lá quando nós estivemos lá no Encontro de Casais com José Gonçalves, lá no Águas de Lindóia, aí nós ouvimos vários testemunhos, e um dos testemunhos que marcou muito é de uma irmã que o marido era pastor, ele era um pastor regional, ele cuidava de muitas igrejas, ela não falou o nome da denominação, mas pelo jeito a gente imagina qual é. E aí eles viviam num apartamento lá no sul. Um apartamento, ele cuidava de não lembro quantas igrejas ela falou lá, e era tipo um supervisor. E aí ela tinha uma melhor amiga que saía da casa dela, e o marido traiu ela com essa melhor amiga. Aí ela quis se matar, ela quis tirar a vida por causa disso. Aí quando ele foi confessar, tentar resolver a coisa, foi confessar pro pastor dele, o pastor dele excluiu ele, falou para ele ir embora, para nunca mais aparecer na igreja. Não tratou, não cuidou. Aí eles perderam, né, o trabalho, passaram necessidade, porque ele era pastor, e ficou sem o salário de pastor. De repente, do nada, a vida dela virou de cabeça para baixo. A melhor amiga que estava na casa dela traiu ela. Que ajudava lá na igreja, que estava do lado dela na igreja. Ajudava nos ministérios da igreja, enfim, né? Aí ela quis tirar a vida e tal, né? Aí o pastor fez eles saírem do apartamento. Sair do apartamento que a igreja... Ficou sem dinheiro, ficou sem nada. Ficou sem dinheiro, sem casa, né, que a igreja alugava, e o pastor foi frio e mandou ele embora. Não tentou recuperar ele, tentou salvar o casamento. E simplesmente mandou embora, ela desaparece daqui, some daqui. E foi isso que aconteceu, né? Então ela ficou muito decepcionada com a igreja, decepcionada com o marido, com a amiga. Então foi um trauma violento que ela sofreu ali. E aí ela quis se jogar da janela do prédio onde ela morava, fechou a porta do quarto, mandou mensagem de áudio para a filha, despedindo, colocou o celular em cima da cama e tentou se jogar da janela. Aí tem um vento muito forte, bateu nela e ela voltou. Ela tentou de novo, o vento de novo, era Deus, né? Ela não conseguia pular, o vento voltou. A terceira vez, ela tentou pular, né? De novo, aí ela ouviu uma voz, né? Veja o YouTube. Olha que interessante, irmãos, olha que importante esse trabalho que a gente faz de levar a mensagem através do YouTube. Aí ela falou, viu o YouTube, né? Que voz é essa? Que coisa estranha, né? E a voz insistia, veio o YouTube, olha o YouTube, olha o seu YouTube. Ela estava com o celular em cima da cama, ela tinha gravado um áudio para despedir da filha. Era um adolescente na época, não lembro. E aí ela não conseguia, né? E aquela voz insistindo. Ela pegou e abriu o YouTube, e bem na hora que ela abriu o YouTube estava uma mensagem do pastor Josué, justamente sobre o perdão quando o marido adultera. Olha que, mano, foi assim, olha, direto. Ela falou que o YouTube dela nunca tinha ouvido mensagem do pastor Josué, então o YouTube não traz isso aí, né? O YouTube traz o que você está acostumado a ouvir. Ela falou que o YouTube dela era a época da pandemia, e a menina fazia aula, estudava as aulas pelo YouTube. Então o que tinha era coisa da escola da menina que estudava pelo celular dela. Aí veio aquela mensagem do pastor Josué para perdoar e tal. Ela já entrou em contato lá, ela pegou lá, né, o contato do pastor Josué, e aí e era madrugada isso, né? Já era madrugada. E ela falou, vou ligar lá, madrugada, não sei, né? E a secretária lá do pastor Josué estava sem sono naquele... Olha, parece aquelas histórias da Bíblia lá dos reis que perdem sono, né? Olha que interessante, irmãos. E a secretária era uma mocinha recém-casada. E ela estava sem sono. Aí a mulher ligou de madrugada e ela atendeu. A secretária estava lá sem sono e atendeu. E começaram a conversar as duas, conversar. Aí ela falou, né? Aí a
A secretária falou assim, ó, vem para o nosso encontro de casais aqui, que vai ser próximo dia, não lembro lá quando foi. Ela, mas não tenho dinheiro. Aí a moça falou assim, eu pago a sua. Olha, Renato, deixa que eu pago. E era recém-casada, menino. E ela falou assim, arruma a passagem, que ela era do Sul, né? Arruma a passagem, se vira para vir para cá, para São Paulo, para Águas de Lindóia, que a sua parte eu pago aqui, né? Só ver a passagem. Aí eles conseguiram arrumar dinheiro lá para passagem os dois, e eles estavam com o casamento destruído já, né? Foi o último respiro, era a última oportunidade. Aí ela falou, né, quando ela contou esse testemunho para nós lá, ela falou onde ela sentou, apontou, eu sentei ali, ele aqui, meu casamento estava destruído. E ali ela foi curada. Ela perdoou. Hoje eles trabalham lá, né? E hoje, então, e é isso que aí o pastor Josué levou eles para lá, eles trabalham com o pastor Josué, eles dão palestra também. Aí eles falaram, né, que a nossa maior dor se tornou o nosso maior ministério. Hoje eles trabalham com casais. Olha que interessante. Então, irmãos, é isso. Aquilo que você sofreu, os traumas que você sofreu, usa isso, irmãos, como combustível. Um benefício, né? Usa isso como seu ministério. Já Já sofreu, aí vai ajudar outras pessoas. Quando você ajuda outras pessoas, você automaticamente Deus já criou isso. Deus já fez isso. A gente tem alegria quando a gente ajuda o próximo. Pode ver que quando a gente faz alguma coisa boa, a gente se sente bem. A gente se sente bem. É gostoso quando você ajuda alguém. É muito prazeroso, irmãos. Parece que derrama assim uma quantidade de endorfina no corpo maravilhosa, porque foi Deus que criou isso. Então a gente sente muito bem quando a gente ajuda alguém. Então todos os traumas que nós tivemos, tudo que nós passamos, vamos olhar aquilo ali como oportunidade para a gente ajudar outros que estão passando por aquilo. E a gente não deve se enterrar naquilo, mergulhar naquele mal, aquelas feridas do passado. Nós temos que ser curados para poder, primeiro, para nós mesmos estarmos curados, estarmos bem conosco mesmo, não atrair o mal, porque aquilo que você teme, aquilo volta. É o que eu li aqui do Jó 3:25, aquilo que eu temia, é isso que veio. Aquilo que eu receava, é isso que me aconteceu. Jó 3:25. Então a gente não pode ter medo, olhar para as coisas com medo. Isso já aconteceu comigo, eu tenho medo de me relacionar, eu tenho medo de casar, eu tenho medo disso, vai acontecer isso, tal. Ou não vai acontecer, não vai acontecer, não vai. É isso que acontece, por causa do medo. O medo atrai. O diabo, ele sente o faro do medo. Assim como o animal. Se os animais, aqui na Terra, no mundo material, os animais sentem quando a gente está com medo, imagina os demônios. Então o medo é a arma do demônio. É por onde ele trabalha. Por isso que a Bíblia diz, não temas, não temas, não temas, não temas. O que a Bíblia diz, irmãos? Olha, presta atenção no que a Bíblia diz. A Bíblia é um livro de Deus. É um livro espiritual, sobrenatural. O que a Bíblia manda fazer, você vai, presta atenção no que está dizendo ali. Porque é luz para nós, é vida para nós. Amém? Então, teu olho seja um olho simples, né? Um olho puro, um olho sem trauma, sem medo, para que o teu corpo seja luminoso e você possa iluminar o lugar onde você está. Aonde você for, na sua família, no seu trabalho, no seu bairro, aonde você estiver, você seja uma luz para essas pessoas. Amém? Ótima segunda-feira, uma palavra maravilhosa, né? Para começar a semana. Deus abençoe. A irmã Laís está falando aqui, eu passei isso que a Ana Hickman passou. Era o que eu mais temia, pois eu cresci vendo meu pai fazer o mesmo. É incrível como atrai. O medo atrai. Então o que precisa fazer? Em nome de Jesus, eu sou filha do rei e eu sou feliz. Eu vou ter um casamento feliz. Ao contrário, quando a gente tem medo e fica falando, eu não quero aquilo para minha vida, não quero aquilo, não quero passar por isso, não quero passar por isso. É isso que você passa, porque o medo atrai. Entendeu? A irmã Adriana está falando aqui, muito, muito forte, pastores. Muito forte mesmo. A irmã Rosa Aguilar está falando, tremendo os testemunhos. Eu vou fazer, eu não estou fazendo um corte, não dá um trabalho fazer esses cortes, mas, irmãos, eu vou fazer um corte dessa mensagem de hoje e passa para frente. Tá? Tem muita gente que precisa ouvir isso daí, precisa ser liberto de trauma, ser liberto de medo. Os medos, qualquer tipo de medo é prejudicial. Qualquer tipo de medo. Deixa eu ver aqui, aqui no YouTube, a Geise está falando. Que palavra forte. Falava que tinha medo de ter filhos, porque meu irmão faleceu e não queria passar a mesma dor que a minha mãe. E quando engravidei, tive um aborto espontâneo, com 9 semanas de gestação. É isso porque, irmã Geise,
Por quê? Porque você, irmãos, o nosso corpo, ele é uma máquina, a gente programa ela. A gente programa essa máquina através da mente. Por isso que o diabo ele entra, ele consegue manipular a mente. E o medo, por exemplo, uma pessoa morreu, né? No caso da Geisa, o irmão morreu. Aí, eu não quero ter filho porque eu não quero passar por essa dor de perder um filho. Mas, irmãos, é justamente isso que você vai passar. O diabo ele trabalha no medo. Aí a fé é o contrário do medo. Deus me deu um corpo saudável, eu vou ter filhos, são herança do Senhor. Eu sempre digo, irmãos, eu comecei a aprender a orar a palavra, a declarar a palavra, depois da luta com Miguel. Eu falava, Senhor, eu quero viver o Salmo 128. Olha, irmão Geise, é assim que vai fazer, ó. Os meus filhos serão como plantas de oliveira ao redor da minha mesa. Eles vão crescer viçosos, lindos, fortes, saudáveis, porque o Senhor é a minha luz, o Senhor é a força da minha vida. Irmãos, essas declarações, elas são poderosas. Ao contrário daquela declaração de medo, a declaração de fé, ela é poderosa para trazer para nós a vitória, a vida, o vigor. A declaração de medo, ela traz tudo que o medo proporciona. Então, vocês vão viver uma vida de derrota se vocês viverem à mercê do medo, deixar o medo dirigir a vida. Repreender o medo, né? Aí, ao contrário, faz declaração de fé. O Senhor é a força da minha vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha família do Senhor Jesus. Abençoa os teus filhos. Meus filhos são herança do Senhor. Bom, meu galardão, presente de Deus. Eles serão fortes, saudáveis. Eu vou ver os filhos dos meus filhos. É isso que a palavra diz. Declara a palavra. Viva isso. Olha dessa maneira. E aí a sua vida vai ser uma vida de paz. Então, lá no hospital, né, Aguinaldo, muitas mães que falavam assim para mim, eu tenho tanto medo de perder minha filha, meu filho, eu não vou conseguir viver sem ele. Eu falava, repreende esse medo, mas infelizmente, né, muitas aconteceu, né? Porque a pessoa fica com aquele medo, eu falo, repreende o medo, o medo não é de Deus, né? Aí ela continua aqui falando a Geise, e quando aconteceu, eu falava, rejeitei tanto que acabou acontecendo comigo. Então. Deus me curou dessa dor. E hoje temos nosso menino. Amém. Amém. A irmã Salete Guimarães está falando, verdade, pastor. Tinha esse sentimento contra meu padrasto e alguns dias senti no coração de falar com Deus e perdoar ele. E na sexta ele veio a óbito, acho que é isso, a óbito. Eu não queria ir no velório, me senti mal, mas fui e mudou, acalmou meu coração. A gente não pode viver a dor. A dor, ela vai trazer o quê? Mais dores. Aí ela falou, liberar perdão é muito bom. O liberar perdão é libertador. É libertador. Porque a pessoa que não libera o perdão, ela está em cadeias. Presa. A Bíblia fala isso. Ela está em cadeias e ela entrega aos atormentadores. A Bíblia é muito clara a respeito disso. Ela vai ser atormentada. O perdão, irmãos, não é luxo. O perdão é libertação. Não vai, o diabo engana as pessoas. Aquela pessoa não merece o perdão. O que ela fez foi muito grave. O que ela fez é imperdoável. Aí quem vai sofrer é quem foi ferido. Olha que interessante que a Geise fala aqui, ó. O interessante é que o médico explicou que meu corpo rejeitou a gestação. Olha aí. E por esse motivo aconteceu o aborto. Aí. Irmãos, tem muitas coisas que acontecem com a gente que nós atraímos. Aquele negócio da lei da atração, aquilo é verdade. Isso é real, isso é fato. A gente atrai o que a gente teme. A gente vive o que a gente acredita. O medo é a fé ao contrário. É a fé negativa. Então você tem tanta fé naquilo, mas no medo, que você acaba atraindo. Então isso é real. Se você começar a declarar a palavra de Deus, por isso que é importante você viver a palavra de Deus, deixar a palavra penetrar no teu coração. O Salmo 27, irmãos, é um salmo poderoso. O Senhor é a força da minha vida, a quem temerei? O Senhor é a luz da minha vida. Vai falando, é a minha salvação. É minha salvação. Vai memorizando. O Salmo 23 eu sempre falo, você pode ver que as minhas orações eu falo, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Você está declarando, é a Bíblia que diz, onde você for, a bondade e a misericórdia vai estar com você. Aonde você entrar, a bondade e a misericórdia vai te seguir.
A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aonde eu estiver, a bondade e a misericórdia me seguirão. São 2 anjos que Deus colocou ao meu redor. Está comigo. Aonde eu andar, a bondade e a misericórdia me seguirão. Olha que coisa linda, irmão. Tá? Então, a palavra é poderosa. É uma pena que os crentes, irmão, pegam essa palavra aqui e deixam lá na estante, cheio de pó. Está aqui o poder liberado para nós. Viva essa palavra, declare essa palavra. E os irmãos vão ver que a vida ela vai mudar. E quando acontecer alguma coisa, transforma isso em um ministério. Vai ajudar outras pessoas. Gaste o seu tempo em ajudar outra pessoa, que você não vai entrar em depressão, você não vai mergulhar num túmulo de depressão, de tristeza, de vitimismo. Por que comigo? Por que comigo? Ah, coitadinho de mim. Usa isso para ajudar pessoas, para tirar pessoas da sarjeta, da lama. Aí você vai ser feliz. Você vai ser feliz, você vai viver bem. Nós temos pouco tempo para viver aqui na Terra. A Bíblia diz 70 anos, né, o máximo de vigor, né? Hoje não, hoje já pode os 80, né? Os 60 são os 40 de antes, né? Então, mas assim, 100 anos, irmãos, é o máximo que uma pessoa de 100 anos produz. Então produz agora, viva a tua vida bem hoje. Aproveite cada minuto desse dia e viva bem. E rejeita todo tipo de dor, todo tipo de trauma, todo tipo de angústia, de medo. Rejeita Jesus já isso. levou na cruz. Jesus já cravou tudo isso Deixou na cruz. lá. O diabo não pode te escravizar através do medo. Seja viva, seja feliz, viva a tua vida bem. Já foi cravado tudo na cruz, todas as nossas dores, nossas mágoas, nossas angústias, nossos pecados, nossas enfermidades. Tudo já foi cravado na cruz. Então viva a vida que Deus projetou para você. Tem muita gente vivendo a vida que o diabo projetou e não Deus. E aí fica sofrendo. Aí a Geice falou: agradeço a Deus pela vida dos pastores que tem nos ensinado tanto. Em nome de Jesus, rejeita os medos. Isso, Amém. isso aí. E é interessante, irmãos, né? Todas as pessoas que têm medo, é justamente aquilo que acontece. Eu lembro quando o Miguel ficou doente a primeira vez. Nossa, eu estava tão angustiada que eu ficava em pé perto dele. E aí eu estava com um sentimento que eu não entendia, porque assim, eu não tinha muitos medos, né? Mas lógico, né? Perder um filho, aí eu falei, mas eu não posso atrair nada de ruim com esse medo, né? E eu falei, Senhor, eu não sei o que eu estou sentindo, não sei nem como orar, porque eu não sei o que é esse sentimento que está em mim. E daí quando o Miguel mesmo, internado lá no primeiro dia que descobriu a leucemia, ele começou a cantar aquele hino do barquinho, aí o Espírito Santo falou assim comigo: é isso que você está sentindo, que fala, o medo me cercou, agora eu não lembro, o vento balançou, meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei, ó filho de Davi. Aí a hora que estava, ele pediu para eu cantar e eu não conseguia cantar, eu estava muito angustiada, minha garganta doía. Aí a enfermeira falou assim: eu tenho aqui no meu celular. A hora que ela colocou, foi tudo de Deus. Deus usou o próprio Miguel para pedir esse louvor. E a hora que eu ouvi, o medo me cercou e quis me afogar, aí eu falei, meu Deus, é isso que eu estou sentindo, é medo. Aí eu comecei a repreender o medo. Dali em diante eu comecei a repreender o medo. Porque eu sabia que o medo ia atrair coisa ruim, né? Que nós já falávamos sobre isso, né? E aí eu comecei a repreender e Deus deu paz para minha alma, foi acalmando meu coração. Porque eu sabia, né, que o medo atrai mesmo coisa ruim, né? Tudo que a gente tem medo, era essa palavra aí de Jó, que eu sabia, né? Aquilo que eu temia me aconteceu. Eu falei, Senhor, eu repreendo esse medo em nome de Jesus, que caia por terra. E por isso que Jesus, a primeira palavra de Jesus foi: não temas. Não temas. Ele fala não temas, assim, não tenha medo, meu filho. Não é só isso, não tenha medo por não ter medo, tá? Eu tô aqui. E não temas, porque, irmão, o medo é um demônio. O medo é um demônio que se abriga na vida das pessoas para causar desgraça, que ele veio para roubar, matar e destruir. Então, nós temos a fé. Olha o exército de Israel com medo daquele gigante. Quando veio Davi não teve medo dele, não. Ele foi para cima. Quem é você, seu incircunciso? O exército de Israel ia recuando e eles iam avançando. Davi foi lá com... você não conhece o Deus que eu sirvo. O nosso medo faz o inimigo avançar. Se você vem contra mim com essa espada, com lança, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Jeová, Senhor dos Exércitos. Irmão, olha que fé. Aí pronto, o gigante caiu.
Então, o gigante ele cresce quando a gente tem medo. Eu precisava falar mais sobre isso, né, Renata? Mas, irmãos, para terminar, né, eu vou convidar aqui a cantora Renata para cantar. Vai, canta, Renata. Canta um pedacinho para nós, vai. Mostra a cor da sua voz. Esse louvor aqui, irmãos, mostra interessante a cor da sua voz. O Miguel tinha acabado de chegar no estadual lá, que ele tinha sido transferido, né? Que eles já estavam desconfiados que ele estava com leucemia. E ele estava magrinho, amarelinho, né? E aí ele ficou deitado na cama do hospital, ele nem conseguia sentar. E de repente, aí o médico já tinha, ele estava com as plaquetas muito baixas, né? Quando ele chegou lá, e o médico mandou colocar uma bolsa de plaquetas, aí as plaquetas dele não subiram, colocou outra, deu choque anafilático, e o médico tinha falado que se ele tivesse um choque anafilático não salvaria ele, e eu pensei assim, mas não é você que vai salvar ele, é Deus, né? E eu pensei assim, exatamente, que o médico falou assim, ó mãe, se ele tiver um choque anafilático, eu não salvo ele. Eu fiquei tranquila, eu falei assim, bom, você não salva, mas o meu Deus salva, né? Aí o Miguel teve o choque anafilático, e as plaquetas dele continuaram baixando, mesmo com bolsas de plaqueta. Aí o médico falou assim para a enfermeira-chefe, depois ela me contou, né? Depois de muitos anos que a enfermeira falou. Aí ele falou assim, essa criança não responde, o organismo dele não está respondendo, não tem mais o que fazer. Aí tirou tudo dele, deixou ele lá tava lá no quarto, o médico foi embora e falou isso para a enfermeira, falou, não tem mais o que fazer, o organismo dele não responde, com as plaquetas não sobem, e agora ele teve choque anafilático, não tem mais o que fazer. Só que o Miguel só começou a ter o choque anafilático, e Deus usou no fim o próprio médico ali, que chegou 1 hora antes, bem na hora que o Miguel estava tendo a parada cardíaca, né? E aí Deus deu sabedoria lá para ele fez os procedimentos, e o Miguel não foi a óbito, né? Aí de repente, o Miguel começou a cantar, mesmo amarelinho, magrinho, né? Ele começou a cantar, e ele cantou um louvor lá, que ele falava assim, e eu angustiada, que eu ficava só em pé, as enfermeiras falavam assim, senta mãezinha, mas eu não conseguia, né? Aí ele começou a cantar um louvor que ele cantava nas crianças, ele começou a cantar assim, quando você poró-popó se sentir sozinho, você poró-popó não está sozinho, porque poró-popó o Senhor está com você. Aí ele começou a repetir esse louvor mais rápido, porque era assim mesmo, né? Ele ia ficando mais rápido. Vai acelerando. E as enfermeiras não entenderam, foram tudo lá pro quarto, rodearam a cama dele. Ele cantando alto. Ele cantando bem alto. Aí depois ele falou assim, ele tava num ânimo, e eu numa angústia, aí ele falou assim, vai mãe, canta. E eu falava, Renato com um nó na garganta. Eu falei, não, Miguel, canta você, a mãe não consegue. Ele falou, canta, mãe, canta. E era o Espírito Santo usando ele, né? Que através do louvor Deus ia fazer a obra, né? Várias vezes Deus usou o louvor, mas usou a adoração, o louvor. Quem está angustiado não canta. Está angustiado, tá ali. Agora, quando você adora Deus, interessante você louva. Que ele que estava, né, assim... Deus usa o louvor, Deus usou o louvor várias vezes para salvar o Miguel. E aí ele falou assim, vai mãe, canta o hino do barquinho, que ele amava o hino do barquinho, né? Aí eu falei, Miguel, eu não sei, eu não tava com a cabeça de lembrar as letras, e era né? novo naquela época, a Renata não conhecia também, né? Aí eu falei pra ele, Miguel, eu não sei cantar esse louvor. Ele falou assim, canta, mãe. Aí a enfermeira ouviu, né, e falou assim pra ele, eu tenho aqui no celular. E foi tudo Deus usando ele, depois que eu vi tudo isso, né? Aí ela colocou lá o louvor pra cantar. Nossa, esse louvor foi libertador pra mim, esse do barquinho, né? O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Amém. Aí ele vai repetindo, olha só.
Se o medo me cercar, Canta, ou continua, se o vento continua. soprar, é a mesma coisa, ele canta. Canta aí. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Olha que mensagem, irmãs, poderosa. Que Deus usou o Miguel para pedir esse louvor e falar comigo. Aí na hora que estava cantando esse louvor, né, que a enfermeira colocou no celular, aí eu entendi o que eu estava sentindo. Porque eu precisava entender para repreender, né? E aí eu comecei a repreender esse medo, porque eu estava com muito medo de perder o Miguel, né? E eu comecei a repreender, porque eu falei, eu não vou deixar o medo me dominar, porque é isso que o diabo quer para fazer eu perder meu filho, né? E aí eu comecei a lutar contra o medo. E outras vezes, né, irmãs, lógico, né, quando veio a segunda leucemia, a médica falou assim, veio mais agressiva, e aí ele foi para o transplante, mas quando ele chegou no transplante, que o médico falou para mim que ele pegou a infecção nos pulmões, e na fase mais crítica, né, o médico falou, mãe, não tem mais o que fazer, você vai ter que ser muito forte. Nessa hora eu não senti medo, porque Deus já tinha falado comigo, né, inclusive falando também no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, né? Então eu sabia, eu já fui preparado, eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Não temerei mal algum. Não temerei mal algum. Eu peguei essa palavra. E quando o médico falou isso, que eu não tinha mais o que fazer de novo, né? Foram várias vezes que o médico falou isso sobre o Miguel, e eu lembrei desse versículo que Deus mandou fazer a campanha. E aí Deus, mais uma vez, né, entrou com providência. Então, a nossa força, irmãs, ela está na palavra de Deus, que por isso que fala que a palavra de Deus é o nosso escudo. Ela nos defende, né, de tudo aquilo que o inimigo quer lançar sobre a nossa vida, né? Ela é a nossa defesa, né? Ó, para terminar essa mensagem, irmãos, hoje nós estendemos, né, mas é uma mensagem poderosa, né, irmãos? Vocês precisam ouvir isso, ó. Paulo fala, 2 Timóteo 1,7. 2 Timóteo 1,7. Decore esse versículo, viva esse versículo, fale esse versículo. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, de temor, mas de força, de fortaleza, de amor e de moderação. Então é isso, Deus nos deu um espírito de força, um espírito de amor e de moderação. Tá bom? Deus não deu, não temos um espírito de medo. O espírito de medo é demoníaco. Quem teme, o diabo usa o medo. O medo é um demônio. Nós não vamos falar que nós não vamos sentir medo, mas quando ele vier, repreende. Porque Jesus falou, não temos, né? Eu repreendi o tempo todo, principalmente na quarta leucemia também. Nossa, eu comecei a repreender. Eu falei, eu não vou ser derrotada pelo medo. Que Deus nos deu o espírito de coragem, né? Se abrigar um medo no coração, ele vai trazendo outros demônios. Ele é um imã que vai atraindo as coisas ruins. A irmã Márcia está falando. Eu creio que o Senhor nos livrará de todo medo, em nome de Jesus. O medo, ele pode até vir, irmãos, mas nós não podemos deixar ele... Não, aceitar ele, né? Aceitar. Tem que rejeitar. Tem que repreender mesmo, porque lógico, né, diante de uma situação assim difícil, a gente vai até sentir um pouco de medo. Vai sentir medo, mas tem que repreender. Ó, hoje eu tô com uma camiseta aqui que eu ganhei do Ministério Infantil. Não dá pra ver que tá com a câmera traseira. Super pastor. O Ministério Infantil que me deu. Super pastor. Deus abençoe a Patricinha. A irmã Laís está falando louvor, que lindo. Esse louvor, olha, eu nunca mais esqueci. Aí depois as crianças cantavam, quando o Miguel saiu do hospital, no culto que fizeram de agradecimento, as crianças louvaram com esse louvor. Irmãos, boa segunda-feira, boa semana a todos vocês. Compartilha essa live, viu, irmãos? Muita gente precisa ouvir isso. Isso aqui são coisas que poucas pessoas sabem. Mas poucas pessoas sabem disso. Infelizmente, né? E o conhecimento, ele liberta. Quando você conhece essas coisas, a Bíblia fala que conhecereis a verdade nos libertará. Tá bom? Passa para os seus amigos. Eu vou fazer o corte dessa mensagem, aí passa, tá bom? Para todos os seus amigos, passa para tua lista aí, tá bom? Renata, tem mais um comentário no YouTube. Ó. Nós vamos ver mais esse comentário e terminar, que eu tenho que caminhar. A irmã Edna está falando, palavra caminhar. Linda, abençoada, fico emocionada no Face. Vamos caminhar, que semana passada a gente não caminhou. Duas semanas, a pré-Peniel, uma antes do Peniel, que estava uma pré e uma pós. E que estava todo
Não tinha como ir depois do pneu. Agora hoje nós vamos caminhar. O irmão Clodoaldo que está falando. De fato, pastores, a experiência cura. Vocês passaram por essas dores pelo seu filho e hoje vocês detêm essa grande fé para curar milhares de outros filhos na fé. Amém. Vocês são muito queridos para o Senhor. Amém. Amém. Se tornou o nosso ministério. Então, a nossa, geralmente eu nunca assim, imaginei que esse seria o nosso ministério. A nossa maior dor se torna o nosso maior ministério. Então, Deus, ele transforma, olha que coisa linda, irmãos. Deus transforma as maldições em bênçãos. Ele transforma as dores em ministério. E até o Miguel, que é esse ministério. Interessante que um dia ele falou assim para mim, ele falou, mãe, acho que eu vou fazer medicina, eu vou querer ser médico para curar essas criancinhas que estão aqui sofrendo. Eu falei, Miguel, na verdade, tudo bem, você pode fazer medicina, mas eu falei para ele, só que os médicos, se eles a medicina, ela não faz tudo. Ela não consegue fazer milagres. Eu falei, tem muitos casos aqui que precisa de milagre. Eu falei para ele, então seria melhor você pedir o dom da cura, porque Deus sim faz o impossível e cura qualquer enfermidade. Aí ele falou assim, mãe, então não vou fazer medicina não. Ele falou, eu nem gosto disso, é que eu queria curar as crianças. Ele falou, então eu vou pedir o dom da cura. Muito melhor. Eu falei para ele, aí sim, porque Deus faz o impossível. Onde a medicina não entra, Deus entra. O que o médico não faz, Deus faz. O remédio não faz. Aí ele ficou contente de saber isso, né? Ele começou a ler livros já de cura. Porque nós temos um monte, né? E ele começou já a ler. Renatinha, vamos terminar? Vamos terminar. Irmãos, Deus abençoe. Ótima segunda-feira, ótima semana. Guarda essa live aqui, ó. Guarda, irmãos. Eu vou fazer o corte. Hoje eu prometo para os irmãos que eu vou fazer o corte dessa live. Tá bom? São coisas importantes que muita gente precisa ouvir isso. Muita gente precisa entender isso, aprender isso, viver essas verdades espirituais. Tem gente sofrendo porque elas mesmas atraem. Elas mesmas estão inconscientemente, através do medo, dos traumas, elas mesmas vão atraindo coisas ruins para a vida. Aí vai um trauma em cima de trauma, porque vai trazendo coisa ruim, vai vivendo. Aí as pessoas falam assim, com a própria boca, para mim tudo é difícil, eu só tô nessa vida para sofrer, para que viver aqui? Só declara coisa ruim, né? Vê tudo cinza, a vida é feia, não precisa viver, acaba assim com alegria. Aí ela acabando com a alegria, ela acaba com a alegria dos outros, quem está do lado dela sofre também, porque é uma pessoa que é para baixo, é triste. E Deus não projetou isso para nós, irmãos. Então nós mesmos atraímos essas coisas para nossas próprias vidas, como a Mangeise acabou de falar aí. Tá bom? Então viva bem, viva feliz, pega a palavra de Deus é o nosso escudo, a nossa arma, pega essa palavra. E a palavra de Deus só fala coisa boa, né? Só positiva. Os Salmos, pega o Salmo 27, Salmo 59, tanto Salmo 23, Salmo 91. 107, Mano, que fala que o poder da palavra, o Salmo 119. Foram curados. Entendeu? E declare todos os dias da minha vida a bondade e a misericórdia me seguem. O Salmo 107 fala, né? Que pela sua palavra os curou, né? O povo de Israel. Exatamente. Pela sua palavra. Irmãos, Deus abençoe, um abraço para vocês aí, ó. Tá? Sinta o meu abraço aí, em nome de Jesus. Eu vou abraçar. Lembra? Dá a bênção. Quando a gente fazia a live, né, não podia abraçar, então eu abraçava a Renata, falava, esse aqui é um abraço aí. Eu vou abraçar aqui vocês, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por essa manhã, por essa segunda-feira, início de semana, por tudo que nós ouvimos da tua palavra, podemos aprender, nos livra dos males, dos traumas, dos medos e nos dá, Senhor, um espírito de fé, a fé que pregamos, que haja em nós um espírito de fé, Senhor, para a tua glória e para a tua honra, para vencermos todas as situações, todas as circunstâncias, tudo que passou, para vivermos segundo a tua palavra e que venha sobre nós, Senhor, todas as bênçãos conquistadas naquela cruz, naquela rude cruz. Assim nós te louvamos e te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce comunhão e consolação do seu Espírito esteja com todos nós agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Tenham uma ótima semana em nome de Jesus. Viva em fé. A Bíblia fala de fé em fé, de força em força e de glória em glória. Amém. Compartilhe, hein? Transmite aí para todos os teus amigos de contato. Bom? E depois eu faço o corte e mando para os irmãos. Vai compartilhando, vai comentando, o programa ali, ó. Amém, amém, glória a Deus. Deus abençoe, irmãos.